Poder hierárquico. Agora começam os 4 poderes ali que aparecem em todos os editais. Poder hierárquico, facinho. Anota essa porra aqui, ó. É o que dispõe o poder executivo para organizar de forma escalonada e distribuir funções dos seus órgãos, estabelecendo relação de subordinação entre os agentes e órgãos integrantes de sua estrutura, de modo que os inferiores devam cumprir as ordens dos superiores. Ó, falou organizar de forma escalonada, distribuir função, estabelecer subordinação, poder hierárquico, tá? Se a questão vier com pegadinha, falando edição de atos normativos visando organizar, ou escalonar, ou distribuir funções relacionadas à subordinação, poder hierárquico, tá? Às vezes eles colocam ali, estabeleceu, editou poder, atos normativos, para o cara assim, não, atos normativos, poder regulamentar. Não, atos normativos são meramente atos abstratos e gerais. Então, se esse ato abstrato e geral é para organizar, escalonar, estabelecer funções, estabelecer subordinação, sem medo, poder hierárquico. Poder hierárquico, ordenar, coordenar, controlar e corrigir dentro do âmbito interno da administração pública. Lá em administração pública direta e indireta, eu tenho certeza que vocês já estudaram que a administração pública direta, ela não exerce hierarquia sobre a administração pública indireta. Por quê? Porque quando falamos em poder hierárquico, estamos falando dentro da mesma pessoa jurídica, né? Então, acima de mim está o delegado, acima do delegado tem o delegado regional, acima do delegado regional tem o delegado geral, tem o secretário de administração pública, tem o secretário de segurança pública, tem o quê? O governador. Então, é escalonado dentro da estrutura interna daquele órgão, daquela pessoa jurídica de direito público, entendeu? No interno, a administração pública direta não exerce poder hierárquico fora da sua estrutura. Não exerce poder hierárquico com a administração indireta e não exerce poder hierárquico com particulares. Não exerce poder hierárquico com particulares. São prerrogativas do poder hierárquico: ordens, poder de comando, vínculo subordinado, salvo manifestamente legais, podem ser diretas ou formais. Então, o chefe ele tem o poder de dar ordens, que deriva da própria estrutura da administração pública, do próprio comando, vem do poder hierárquico esse comando, e essa ordem pode ser direta, ele pode me dar uma ordem de serviço escrita, para fazer isso e aquilo, ou pode chegar para mim e falar assim, Neves, eu preciso que você vá lá intimar fulano de tal agora. Beleza. Pode ser tanto verbal ou formal. Isso não interfere. Então, subordinação. O delegado mandou, eu tenho que fazer, né? Se um outro agente, ordens diretas, se outro agente chega lá para mim, ou o escrivão, pô, eu quero café sem açúcar, eu quero café com açúcar agora, docinho. Não, café com açúcar é o caralho, que é café de tira, brabo, café preto, forte. Quer café com açúcar, vai na padaria. Tem tanto açúcar lá que estão até vendendo. Agora, se o delegado, que tem poder hierárquico e pode dar ordem direta, chegar para mim e falar, eu quero café com açúcar agora. Sim, senhor, doutor, o senhor quer quantas colheres, a temperatura da água está ok, mais pó de café, menos pó, quer um café mais fraco? Qual é a preferência do doutor? Beleza? Estou vinculado a obedecer essa ordem, seja ela direta ou indireta, salvo se manifestamente legal, embora açúcar no café deveria ser ilegalidade. Fiscalizar se os subordinados estão cumprindo suas ordens e o ordenamento jurídico como um todo. Revisar atos dos subordinados e, caso entenda pertinente, anular, revogar ou convalidar os atos do subordinado. Esse anular, revogar e convalidar vou deixar para a aula de atos administrativos, senão a gente não sai do lugar. Então, fiscalizar e revisar é o que, pessoal? Controle. Vocês viram no slide anterior que é controlar a atividade. Ele fiscaliza se eu fiz a ordem de serviço dele ou se eu estou fazendo a minha atribuição legal, aquilo que a lei me manda, e também pode revisar os atos, falar, velho, você é um incompetente, você fez uma puta cagada, eu vou anular esse ato porque ele é legal, ou eu vou revogar esse ato porque você pisou legal na bola aqui. Agora, se eu extrapolar minha competência, mas o ato foi legal, ele falou assim, pô, mandou bem aqui, mas era ele que deveria ter feito, ele vai lá e convalida o ato administrativo. Isso na aula de atos, vocês vão aprender, então não vou ficar batendo muito aqui não. É uma prerrogativa permanente, automática e restrita
não necessitando que a lei preveja expressamente, decorre da própria estrutura. Então, se falar que o poder hierárquico é permanente, automático e restrito, tá ok. Tá ok. Ah, mas irrestrito? É irrestrito, galera. Irrestrito por quê? Não precisa que a lei preveja. O delegado pode pedir açúcar no café. O delegado pode fazer isso. Não precisa. Dentro da própria estrutura escalonada, o delegado pode chegar para mim e falar assim, vai lá intimar fulano, põe açúcar no café, bota água no telhado, faz o capeta. Entendeu? Então, irrestrito por isso. A ordem não pode ser manifestamente legal, obviamente, né? Mas ele não precisa que a lei preveja todos os atos e comandos que o delegado possa fazer para mim, que o agente superior possa dar ao subordinado. Por quê? Porque é decorrente da própria estrutura escalonada. Resolução de conflitos e atribuições internas. Pauta quebrando a delegacia. Escrivão fala, essa porra é o agente que tem que fazer. E eu falo, eu não. Você que faz essa porra aí. Isso é coisa de cartório. Quem vai resolver? Delegado. O delegado vai chegar e falar assim, ó, isso é o agente que faz, isso é o escrivão que faz, e pronto, acabou. Então, os conflitos de atribuições internas dos seus subordinados internas é também decorrente do poder hierárquico, o chefe faz sem problema nenhum. Aplicar sanções. Cuidado. A regra, aplicar a sanção, é o poder disciplinar. É o poder disciplinar. Porém, tem bancas, né? Estilo contatinho ou sumido, querendo fuder. Faz o quê? Coloca poder disciplinar hierárquico se referindo à sanção a servidor público. Tá certo. Vai estar certo. Nunca vão colocar poder, se cair na questão falando de punição e tiver lá poder hierárquico, poder disciplinar, a resposta é poder disciplinar. Aplicação de sanção é poder disciplinar. Aplicação de sanção no âmbito interno, servidor público ou particular com vínculo, poder disciplinar. Mas, se vier inventando moda e colocando poder discricionário, poder disciplinar hierárquico, também está certo. Tá? Eles não vão colocar os dois juntos, mas se colocar poder disciplinar hierárquico, poder normativo, poder regulamentar, poder discricionário, provavelmente vai estar lá a resposta certa, poder disciplinar hierárquico. A servidor público, o poder disciplinar ele é mais amplo. Tá? O que eu quero que vocês aprendam aqui é o seguinte, o certo é poder disciplinar, mas se não tiver o poder disciplinar escrito sozinho e tiver disciplinar hierárquico se tratando de punição a servidor público, provavelmente vai ser o gabarito da questão. Só para vocês não chegarem lá, porra, o Neves não falou desse poder. Falei, tá? Porque algumas questões, alguns doutrinadores falam que o poder hierárquico é pressuposto do poder disciplinar. Ok? Não gosto muito dessa expressão, porque o poder disciplinar é mais amplo. Mas dentro da estrutura interna de aplicar sanção a servidor público, o poder disciplinar decorre diretamente do poder hierárquico. A alteração de competência pelo agente superior, podendo avocar ou delegar funções. Então, o chefe ele pode passar a competência dele para o outro, o exercício de certa competência para outras pessoas, ou pode puxar para si. Delegação. As formas são delegação e avocação de competência. Delegação de competência. Possibilidade de um agente transferir temporariamente suas atribuições a outro agente subordinado ou não, desde que não seja vedado em lei. Então, importantíssimo, delegação de competência. Agente subordinado ou não. A delegação pode ser agente subordinado ou não. Mas as questões trazem que é característica da delegação subordinação. Está certo. Porque quando o delegado delega uma competência dele, um agente superior delega a competência a um agente inferior, ele é obrigado a receber, desde que essa delegação não seja vedada em lei. A regra é, posso delegar o que eu quiser, salvo as exceções. Edição de atos normativos, decisão de recursos administrativos, matérias de competência exclusiva do órgão da autoridade. Então, se é competência exclusiva do agente superior, ele não pode delegar. Normalmente é para baixo, vocês já estudaram também direito administrativo, delegação de competência para outras pessoas, que inclusive criam a administração pública indireta. Então, a delegação de competência, se é uma atribuição minha, mas eu vou pedir outra pessoa, quero delegar a outra pessoa, por questões de eficiência para fazer, essa outra pessoa tem que aceitar. Então, a delegação ela pode ter relação de subordinação ou não. Então, um delegado de polícia,
pode delegar a outro delegado certa função se eles entrarem em um acordo. Agora, para o agente, para o escrivão, ele delega a função e foda-se. Delega apenas o exercício da atividade. A gente viu lá que os poderes são o quê? Irrenunciáveis. Então, eu vou delegar apenas o exercício da atividade. Eu não delego minha competência inteira. Eu continuo com ela e os atos tomados, a competência será concorrente. O ato de delegação é discricionário. Ele pode ser feito qualquer hora. O delegado faz a delegação e revoga a delegação quando ele bem entende. A competência é dele, ele passa e volta quando ele quiser. Ou seja, é um ato precário, pode ser desfeito a qualquer momento, pode ser revogado a qualquer momento. Dentro do ato de delegação, deve especificar quais atribuições serão delegadas, sempre parcial, o tempo que vai durar essa delegação de poderes, os objetivos, os recursos cabíveis das decisões tomadas por delegação e tem que ser publicada em meio oficial. E as decisões, isso aqui é pegadinha de prova, cai bastante. As decisões tomadas pelo delegado devem conter explicitamente a condição e são atribuídas a ele a respeito do ato, as competências do ato. O que isso aqui quer dizer? Quando o cara vai fazer um ato administrativo que não é competência originária dele, mas ele recebeu por delegação, ele tem que colocar aquela simples frase: aos poderes a mim delegado. Ou seja, tem que deixar explícito no ato administrativo que aquela decisão que ele está tomando não é competência originária dele, é competência delegada. E as atribuições, as responsabilidades do ato é feito ao delegado. Delegado aqui, galera, o agente delegado, tá? Não o delegado de polícia. Aquele que recebeu a delegação. O que passa a delegação é o delegante. E aquele que recebe é o delegado. O delegado que será responsabilizado. Mandados de segurança e ações judiciais serão interpostas contra ele, contra o agente delegado. Súmula 510 do STF. Beleza? Agora eu vou dar uma paradinha por questões técnicas, depois a gente volta terminando a vocação e continua, beleza? Tomar uma água, um cafezinho, dar aquela respirada,